Fala, Girus! Estamos iniciando mais um vídeo aqui no canal. Depois de um longo tempo fora das telinhas, voltamos, né, mozona? Até que enfim, né, pessoal? Mas tem alguns motivos aí pelo nosso sumiço. A gente vai contar para vocês aí no decorrer do vídeo. Mas antes de começar a contar os acontecimentos, né, que nos fizeram ficar afastados, a gente primeiramente queria agradecer por todo o carinho que a gente recebeu de vocês. Eram mensagens diárias que chegavam pra gente aí. Como vocês estão? Tá tudo bem? Vocês sumiram? Aconteceu alguma coisa? O canal acabou? O que aconteceu com vocês? Então a gente tá aqui nesse vídeo para dar uma esclarecida no que aconteceu e os próximos passos do canal, o que vai acontecer. E também temos que agradecer aos novos inscritos. Pessoal, chegou muita gente aqui no canal, então a gente tem que agradecer a todos vocês que chegaram aí, mesmo sem a gente postar nada, né? Foi chegando através dos vídeos antigos, então chegou muita gente legal aí, né? E a gente queria agradecer de coração, pessoal. E nós estamos bem aqui, ó, no Terreiro do Passo, esse lugar lindão, um dia de sol, hoje tá fazendo 18 graus. E eu quero mostrar para vocês, ó, esse monstro que tá aqui bem do nosso lado, esse navio de cruzeiro aqui. Será que o nosso próximo destino é esse, fazer um rolê de cruzeiro? Olha, eu não recusaria não, hein? Ele é bem bonito, olha só o tamanho dele. Ele tava soltando fumaça aqui agora há pouco, a gente pensou que ele ia sair aqui, né? Mas acho que não, que ele ainda tá todo preso ali, todo amarrado. Bom, pessoal, agora vamos entrar no assunto do que nos motivou a dar essa sumida aqui do canal, que o principal, assim, para resumir mesmo, é com relação ao nosso trabalho, né? Foi uma das principais coisas que nos deixou um pouco desanimados. Por quê? Para quem acompanha a gente aqui há mais tempo, sabe que eu e o Mozão, a gente não vive da renda do YouTube. Nós temos os nossos trabalhos fixos, né? O Mozão é chefe de cozinha e eu sou da área da saúde. Então, uma das coisas que acontece aqui em Portugal no verão é que tudo fica super lotado. Principalmente na função do Mozão, que é trabalhar em cozinha. Então o turismo aqui, ele fica gritante no verão. E o Mozão acabou que tanto ele quanto eu tivemos trabalhos dobrados, triplicados. Acho que foi triplicado. E a gente acabou entrando numa fase de esgotamento. Por quê? É óbvio que o povo daqui da Europa, eles procuram tirar férias no verão deles aqui, né? Porque é onde eles conseguem aproveitar mais, porque o inverno aqui é muito rigoroso, então as pessoas costumam ficar mais em casa, enfim. E nós, brasileiros, que queremos voltar para o Brasil para visitar a nossa família, a gente escolhe voltar o quê? Em dezembro, janeiro, que é verão lá e inverno aqui. Então, resumindo, quando aqui é verão, as pessoas que optam por não tirar férias, que foi o nosso caso, a gente acaba ficando sobrecarregado, porque são os colegas de trabalho que saem de férias e você tem que fazer serviço. Uma mosca voando aqui. Tá querendo participar do vídeo. A gente acaba tendo que fazer serviço dobrado, triplicado, como eu falei, às vezes fazendo 2 turnos, que foi o que aconteceu muitos dias com o Mozão, de ter que sair de casa 8 horas da manhã e voltar só no fim da noite, tipo 11, meia-noite. E então a gente entrou numa fase de esgotamento muito grande. Além disso, de trabalhar muito, as nossas folgas, elas começaram a não bater mais. Que foi o que complicou mais a nossa situação, né? Porque a gente só tem justamente os dias da folga para gravar vídeo, criar conteúdo para vocês. Ou seja, a gente ficou sem tempo e quando tinha tempo a gente estava extremamente cansado. Exato. Não tinha pique nenhum. Exato. E aí juntou o estresse, o cansaço, as faltas de folga. Quando tinha folgas juntos, que estava acontecendo raramente, o que a gente fazia? A gente queria ficar junto, a gente queria curtir esse momento só nós dois, porque senão a gente ia enlouquecer, né? E para início foi mais ou menos isso. Só que além desse esgotamento aí físico e emocional, a gente acabou ficando doente os dois em datas separadas, mas os dois ficaram doentes, né? Primeiro fui eu que tive uma infecção alimentar, fiquei aí uma semaninha bem mal, não fiquei hospitalizada, mas fiquei muito mal, vomitando muito, tendo muito enjoo, não conseguia comer, não estava conseguindo me alimentar, enfim. Passados alguns dias, o Mozão se machucou no restaurante. Fui parar no hospital. Até hoje a gente não entende muito bem o que aconteceu, ele não sabe explicar o que aconteceu, mas ele furou o dedo com alguma coisa, que ele não sabe dizer o que foi, e simplesmente o dedo dele começou a inchar,
né, mozão? E eu acordei numa noite com ele extremamente inchado, vermelho e latejando. Que aí foi uma madrugada, que foi às 5 da manhã, né? A gente saiu para ir para emergência. Aí eu fiquei um longo tempo na emergência até eles me atenderem ali, né? Me passarem a medicação que eu tinha que fazer. Então foi complicado. Teve uma infecção no dedo que a gente não sabe dizer relacionada ao que. Ele furou no freezer, né, do trabalho. Eu fui pegar alguma coisa que furou meu dedo. Eu continuei trabalhando normalmente, né? Tipo, não me atrapalhava a trabalhar. Só que chegou um dia que o corpo falou mais alto: olha, para que tem alguma coisa de errado. E o dedo dele ficou, tipo, quase do tamanho da mão dele, de ficou tão um inchado. polegazão. Ficou inchado, muito vermelho. Ele não conseguia dobrar o dedo. Depois que ele começou a tomar o antibiótico por conta da infecção, o dedo começou a escamar, trocar a pele, assim. Foi uma situação Foi uma metamorfose muito doida. E passado alguns outros dias, o Gizi também teve uma infecção alimentar. A gente deduz que é por conta do verão. A minha infecção alimentar foi por conta de um salmão que eu comi. E a do mozão a gente desconfia que foi por conta de uma salada. Então no verão aí é muito perigoso, né? A gente comer essas coisas assim e passar mal. Tem que ser mesmo tudo fresquinho. Enfim, esse também foi um dos motivos do nosso sumiço. Porque a gente andou passando por algumas fases um pouco complicadas aí. E também tem a questão do meu documento, né, mozão? Pois, Conta que aí. é um fator agravante aí que desanimou a gente bastante. Que a gente veio nos últimos meses procurando vaga no CEF, né? E não estava tendo. Já tinha chegado a época dela renovar o documento dela. Já estava para vencer, ou seja, ela estava correndo o risco de perder o emprego dela. Porque no contrato diz, né? Se o documento vencer, automaticamente o contrato se encerra. Então a gente estava bem preocupado com isso. E até hoje assim a gente não tem muito uma ideia de quando vai chegar o documento dela. Porque a gente conseguiu a vaga, fazer o agendamento, a renovação online na verdade. Só que o site também começou a dar um monte de problema. Todo mundo acessava ao mesmo tempo. Então as vagas davam problema, você não conseguia concluir. Então teve que fazer várias vezes a solicitação e cancelar várias vezes. Porque tava dando esse erro lá no site, que era... Você lembra qual era o erro? Eu conseguia renovar. Você fazia Vamos sentar aqui. Eu conseguia renovar depois de muito tempo, porque foi assim, deixa eu tentar explicar um pouquinho melhor. O CEF, ele começou a abrir vagas para você renovar o documento online, e isso já desde a pandemia, né? O que facilitava muito a nossa vida. E no início do ano eles começaram a abrir vagas de 3 em 3 meses, ou seja, janeiro, fevereiro e março, abril, maio e junho. Enfim, nós fizemos o cálculo e eu falei, beleza, eu vou conseguir renovar minha residência antes dela vencer. Só que aconteceu o episódio da guerra, e com essa história da guerra, acabou que eles começaram a legalizar os ucranianos que vieram pra cá, né? Eles são prioridade até hoje, na verdade. Exato, que o país acolheu. Então eles meio que pararam de atender os imigrantes para legalizar os ucranianos. E com isso o serviço do CEF parou, que foi o que começou a prejudicar a gente. E no caso foi o que me complicou um pouco, porque já era para eu ter renovado a minha residência há tempo, porém eu não estava conseguindo porque o CEF não estava abrindo vaga. E quando abria, era uma burocracia para conseguir agendar, que foi o que aconteceu comigo. As vagas abriram numa quarta-feira e aí nós fomos e renovamos. Só que estava dando um erro no site que não gerava o boleto para pagar. Pois, era isso mesmo. Aí o que aconteceu? Nós deixamos de um dia para o outro, porque estava sendo geral, todo mundo, né, que fazia... Todo mundo reclamando nos grupos, olha, já cancelei 100 mil vezes e não gera o boleto. O cancelamento nem começou isso na quarta-feira. Aí quando foi na quinta-feira, as pessoas começaram a falar, olha, cancela e faz de novo que tá dando certo. E aí começamos os dois, né, a cancelar e fazer, e não gerava o boleto de jeito nenhum. Quando foi na sexta-feira, finalmente, umas 3 horas da tarde, o pessoal falou, olha, eu cancelei de primeira e deu. Fomos lá, cancelamos e o meu não deu. Aí o mozão fez o quê? Criou um novo login, uma nova senha, abriu em outros... navegadores. Em outros navegadores, para ver se a gente conseguia resolver a minha situação. E só assim que a gente conseguiu renovar o meu documento e gerar o boleto para pagar.
Aí isso foi numa sexta-feira, tinha que esperar 48 horas pra gente pagar o boleto. E a gente pagou o boleto e tal, só que demora um tempo a ser confirmado. Resumindo, nós conseguimos renovar o meu documento, mas a gente ainda está esperando passar na fase de aprovação e essas coisas todas. E com tudo isso, para quem acompanha a gente há mais tempo no canal, sabe que desde março, né? Nós temos uma passagem comprada para uma viagem que a gente já está planejando aí há muitos meses, né? E é uma das coisas que a gente não sabe se a gente vai conseguir realizar ou não. Então também era uma coisa que também é uma coisa que está pressionando a gente, porque a gente fica meio sem saber o que fazer, se a gente vai conseguir concluir o que a gente estava planejando, se não vai, porque as coisas têm dado muito errado. É porque não depende só da gente, né? Depende do órgão, do CEF, porque eles criaram essa renovação online justamente para facilitar a renovação online e causou totalmente aí um problema aí nesses últimos tempos. Até quando eu renovei online, a minha não teve problema, né? Não, foi super quase rápido. 2 anos e meio atrás eu renovei a minha online, foi tranquilo, chegou rápido. Agora, depois que a gente renovar o documento da Camila, tem ainda a fase de a gente esperar chegar o cartão, que tem gente que demora 3 meses, tem gente que tem 4 meses e não pegou o cartão ainda, ou seja, planejar alguma coisa assim fica difícil, né? Porque a gente pode andar aqui em Portugal normal, mas por exemplo, se a gente for para a Espanha com documento vencido, eles pegam a gente e deportam. A gente não pode ficar andando aqui fora de Portugal com documento vencido. A gente parou de gravar porque passou uma ambulância aqui, fazendo um barulhão para vocês. Mas resumindo a história do documento do CEF, que é uma das coisas que tá dando uma canseira muito grande na gente e também que tá deixando a gente sem saber o que fazer, porque nós seguimos desde março, a gente planejou tudo. Olha, então, quando chegar mais ou menos outubro, meu documento vai estar renovado, a gente vai vender o carro, a gente vai colocar uma outra pessoa no hostel para ficar no nosso lugar, para tomar conta do hostel, porque quem acompanha a gente aqui mais tempo sabe que a gente toma conta de um hostel. E a gente foi se organizando, a gente está se organizando para deixar essas coisas certinhas como a gente planejou. Porém, a gente não sabe se a gente vai conseguir fazer essa viagem ou não por conta do documento, né, mozão? Infelizmente a gente tá aí meio que em cima do muro. E também tem a história do carro, que a gente vai ter que vender, porque justamente a nossa ideia é ficar fora de Portugal um tempo, né? Conhecer outros lugares e tal. Então a gente não pode simplesmente viajar e abandonar o carro aqui, que senão quando a gente voltar, ele vai estar todo ferrado, a gente vai ter que levar na oficina e gastar maior dinheiro. Então é melhor a gente passar o carro, deixar ele fazer o rolê dele aí, que ele ajudou a gente muito nesse tempo nosso aqui, né? A gente conheceu muitos lugares, mas a gente vai ter que vender. A gente vai vender ele também porque, como a gente tem passagem comprada para muito breve, a gente não pode deixar para vender o carro muito em cima, porque se a gente não anunciar e não conseguir vender ele logo, a gente vai ter que viajar e deixar ele aqui, o que a gente não quer. E também o seguro dele já vence daqui uns dias. Foi tudo muito planejado, né? Pra casar tudo certinho, só que aí entrou essa parte da documentação super burocrática, que era pra ser fácil, né? E tá empatando a gente aí. Mas na verdade a gente fala dessa questão da documentação, mas a gente ainda dá graças a Deus que, apesar de estar sendo difícil pra mim, podem ter certeza que pra outras pessoas está sendo muito mais difícil. Porque quando eu cheguei em Portugal, eu me legalizei com 8 meses. Hoje as pessoas estão demorando aí, esperando cerca de 2 anos só para manifestação de interesse ser aceita. Então não é uma reclamação, a gente não tá reclamando de forma alguma, a gente só tá expondo a nossa situação atual, o que tá deixando a gente triste. Que tá deixando a gente assim um pouco desmotivado de fazer as coisas, porque a gente não sabe para onde correr. A gente tá seguindo com os nossos planos, né? Mas a gente não sabe se vai chegar o dia da passagem, se a gente vai poder viajar ou não. O máximo que vai acontecer, a gente tem que cancelar, perder a passagem e depois remarcar até chegar o documento. Porque a gente não vai sair daqui com o documento vencido, porque senão quando voltar pra cá pode ser um outro problema. Claro. Podem deixar a gente entrar normalmente, né? Da Camila vai estar vencido, o meu não vai estar, mas não é o correto. Não é o correto. O certo é você estar com o documento ali na validade certinho, para você poder ir e vir tranquilamente, sem ter problema com imigração nem nada. Pois é, mas resumindo, acho que o básico do básico que deu essa desmotivada total na gente foi isso. Foi mesmo esgotamento. Só esse monte de coisa. Foi mesmo esgotamento, a gente ficou muito cansado, a gente ficou doente, a gente estava sobrecarregado
fisicamente e mentalmente. Aí juntou com essa história do documento que deixou a gente um pouco para baixo, sem saber o que fazer. Mas a gente decidiu, não, vamos botar a cabeça para cima, vamos voltar e vamos, é isso aí, a vida tem que seguir. Aí agora a gente começou a acalmar um pouco mais nos trabalhos, né? As folgas começaram a coincidir novamente, então agora a gente já consegue ter nossas 2 folgas juntos, a gente já tá começando a relaxar um pouco mais. Então a gente não quer parar de novo com o canal, né? Foi muito ruim pra gente, a gente sentia falta, mas ao mesmo tempo a gente não queria vir aqui com aquela cara cansada, desmotivados, chateados, e a gente não queria passar isso pra vocês, sabe? A gente gosta de estar aqui assim, real. E é isso, né, mozão? Eu acho que o grande motivo foi... Os grandes motivos foram esses que a gente expôs aí pra vocês, não tem nada além disso. É coisa que acontece mesmo, é imprevisto, né? Coisa de documentação, a gente sabe que demora, pode ser muito rápido, mesmo que criam facilidades pra gente conseguir ter aí acesso mais rápido às coisas. Pode acontecer várias coisas, igual está acontecendo uma guerra aí, isso de hoje para amanhã pode mudar bastante coisa também. É aquilo que então a gente fica fala, assim, né? Hoje é uma coisa, amanhã é outra. A gente sonha as coisas, a gente planeja as coisas, mas quem determina é Deus, né? O que a gente vai fazer, o que vai ser da nossa vida. Então nós não estamos chateados com tudo que está acontecendo, pelo contrário, a gente fica meio desanimado, mas ao mesmo tempo a gente é grato a Deus, porque a gente sabe que tudo é permissão de Deus. E se for pra gente viajar, amém. Se não for, olha, paciência, a gente adia a passagem e quando o meu documento chegar, a gente marca de novo uma data para ir. E a gente tem muitos planos com essa viagem, isso que deixa a gente muito animado, né? Porque a gente tá muito ansioso também com essa história de viajar, porque a gente tem muitos planos de fazer aí algo diferente do que a gente já fez até hoje, desses rolês que a gente dá, a gente quer fazer algo mais agitado, assim, mais... É diferente, porque até agora a gente tem viajado aqui no início do canal, né? A gente viajou aqui com transporte público dentro de Portugal, depois de carro, que é o girinho, e agora a gente vai dar uma inovada que vocês vão ver nos próximos vídeos. Então é isso, pessoal, a gente só queria mesmo agradecer vocês pela consideração, pelo carinho e pela preocupação conosco e dizer que a gente tá de volta, né, mozão? Estamos aí. Se Deus quiser. É isso, pessoal. Fiquem com Deus, um beijão e até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo, galera. Beijão!